Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar do maior choque, do maior confronto de autoridade do mundo espiritual nessa terra. Vamos conhecer hoje. Lady, hi. Lady, Hi. Fala você aí. Hi, how are you? God bless you very much. Isso, graças a Deus. Ananias chegou, graça e paz, boa tarde, Ananias. Ananias Bonfim. Bendito seja o nome poderoso do nosso Deus. Estou vendo as carinhas lá em cima. Graças a Deus. Amém. Vamos chegando aí, gente. Hoje nós precisamos falar aqui sobre a mudança de horário para domingo, porque domingo nós fazemos às 10 horas da manhã e as igrejas começaram a funcionar, então tem muita gente que não está mais conseguindo assistir pela manhã. Então nós vamos ver se conseguimos mudar para 5 horas da tarde, 5 da tarde no domingo. Então fica terça, sexta, domingo, 5 horas o mesmo horário para todo mundo. Vamos fazer uma experiência já nesse próximo domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu baixar aqui esse som aqui também, para não ficar dando interferência aqui. Atenção, irmão. Ó, faltam 3 minutinhos só. Davi chegou também, graças a Deus. Davi França chegou. Roberto Ângelo, Fortaleza presente. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome poderoso do nosso Deus. Aleluia. Terezinha sobre, apóstola Terezinha. Terezinha, depois você me informa, depois que terminar a live, depois das 6 horas, você me informa aí como é que está a situação de Miraí, se já abriu a igreja, se não abriu, se a reunião de pastores funcionou, se o prefeito atendeu, se não atendeu. Você fala comigo. Raquel Ventura também, pastor Raquel Irajá conectado, graças a Deus. Chegou o Cláudio, chegou a Silvia, boa tarde. Chegou o pessoal da técnica, pessoal do apoio. Agora só tem, eu botei ele para fazer estudo também, para copiar os estudos para mim. A apóstola Cosma Ventura chegou, essa tem que chegar mesmo. Essa está perto de mim aqui, tem que ir. A imagem está ótima, graças a Deus. Cosma Ventura, glória a Deus, aleluia. Agora o Cláudio também está me ajudando nos estudos. Davi França, lá de Manaus, Aliança Cidadãos do Reino. Cidadão do Reino, Davi França, seja bem-vindo, Davi. Deus te abençoe. Cadê a Solange? A Solange não entrou ainda. Cadê a Solange? Não entrou. Solange França. Amém, graças a Deus. Raquel Ventura, áudio, som perfeitos. Amém. Graças a Deus. Ó, falta 1 minutinho e meio, nem 2 ainda, 2. Então, domingo, nós vamos ver se mudamos o nosso horário para as 17 horas, para ver se vai funcionar, né? Porque 10 horas da manhã está entrando em choque com as igrejas que estão tendo culto pela manhã. Os irmãos não estão conseguindo assistir, então vamos assistir 5 horas da tarde. É o horário que algumas pessoas sugeriram, né? Porque não se choca nem com o culto da manhã, nem com o trabalho da tarde, da noite das igrejas, né? Vamos fazer o teste, se não aprovar, vamos tentar até achar um horário adequado para todo mundo, para que seja um bênção para todo mundo. Eu não posso botar para mais tarde, porque alguns países de fora nos assistem, né? Principalmente o pessoal lá da Índia, né? Lá da igreja do pastor Suresh. Suresh são mais ou menos 9 horas de fuso horário. Então 5 horas da tarde para aqui, para nós, para ele lá já são quase 3 horas da madrugada. 2, 3 horas da madrugada. Então é complicado, né? Aí tem que ser. Terezinha Souto está assistindo. Pastora Jane Clé de Maceió. Boa tarde, Jane Clé. Deus te abençoe. Está assistindo, firme e forte. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Acredito que esta semana, se Deus quiser, já vai sair a primeira apostila da unidade que eu consegui terminar, porque deu um trabalho tremendo, mas já vai sair pelo menos em português. Em inglês ainda vai demorar um pouquinho, mas espanhol e inglês vai demorar, mas em português está saindo. Eu não sei se vocês que estão vendo agora, vocês que estão me assistindo agora, tem um grupo de pessoas aí, eu queria que vocês dessem sim ou não a respeito do horário de domingo, 17 horas, se nós podemos mudar domingo para as 17 horas também, porque 10 horas está no problema. Então, se você concorda que no domingo pode ser às 17 horas, dá um ok e fala assim, eu concordo, eu fico sabendo, ok? Glória a Deus.
Aleluia. Pode botar aí. Eu aceito, eu concordo. Aí entrou a Solange França. Solange entrou, graças a Deus. Boa tarde, Solange. Graças a Deus. Mara Beatriz, do Rio Grande do Sul, Bagé. Seja bem-vinda. Tânia Bandeira, aqui do MEI, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha pastora. Raquel concordou com 5 horas. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Tânia Bandeira, ou seja, Ana Paula concorda também. Graças a Deus. O Senhor é bom. Maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, tá na hora, hein? Vamos orar. Porque chegou a hora de nós entrarmos e ministrar. Shari Anjá. Shari ou Kari? Ih, agora ficou difícil para mim. É Chari. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, tem culto às 9 horas e às 16 horas. Olha o problema do Cineu. Tem culto às 16 horas. Olha que problema. Mas amém, né? São as igrejas que não podem ter culto à noite, né? Isso tá um problema sério. Essa questão de culto numa cidade, culto em outra, uns podem, outros não podem. Mas amém. Depois nós vamos verificar isso aí e vamos dar o ok para todo mundo em nome do Senhor Jesus. Isaías Gomes de Oliveira, pastor Isaías, o grande pastor, aleluia. O homem que é autoridade máxima ali em Caxias, Assembleia de Deus ali da Vila Beira-Mar, né? Bairro Beira-Mar, em Caxias. Ele é o manda-chuva lá. Deus te abençoe, Isaías. Grande abraço. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Estamos aqui nesta live que vamos fazer para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, pedimos a direção, Pai amado, para ministrar essa palavra, sobretudo a unção necessária para ministrar esta palavra. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai, que Tu és o Deus todo-poderoso, que sempre nos ajuda e nos abençoa. Mais uma vez eu dependo de Ti. Sem Ti, Senhor amado, eu nada posso fazer, porque dependo 100% de Ti. Então, Pai, nessa hora, que o Teu amor seja derramado em meu coração, que a unção venha, que a sabedoria venha, que o conhecimento venha, que venha a revelação, para que possamos ministrar a palavra e entrar no coração dos Teus servos. Eu Te louvo e Te agradeço e peço a Tua bênção por todos aqueles que estão nos assistindo também, para que eles sejam abençoados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Derruba, Pai, toda e qualquer barreira tecnológica, qualquer queda de internet, queda de energia, qualquer coisa que venha nos atrapalhar, para que possamos ministrar segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu desejo. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Irmãos, nós estamos terminando aqui esse tema, né, do fundamento da autoridade. My dear brothers, we are here finishing this theme of the foundations of the authority. Fizemos 2 estudos a mais, We've done 2 more studies porque houve uma necessidade, because we have a need of doing this. tal a necessidade de ampliar esse estudo. Because we have to amplify this study. Porque tem coisas que eu não poderia deixar de falar. Because there are some things that I cannot not talking about. E eu não consegui falar nos 12 estudos de vídeo. And I couldn't make the 12 videos. Mas agora Deus me permitiu But now God allowed me, que eu conseguisse fazer mais essas duas lives. and now I could have done more these 2 lives. E hoje eu pretendo terminar o fundamento da autoridade. And now I intend to finish the foundation of the authority. Muito provavelmente na sexta-feira Very probably on Tuesday, começaremos o 4º fundamento do reino, we will start the 4th foundation of the que kingdom. vai ser o fundamento de governo. That will be the government. Volto a lembrar a vocês I want to remind you que o reino de Deus that God's kingdom tem fundamentos que o sustentam. have foundations that support it. E esses fundamentos são eternos. And these foundations are eternal. E eu sempre explico aqui para vocês And I always explain here to you que a palavra eterno, that the word eternal ela quer dizer o seguinte: means uma coisa que não tem começo something that don't have a beginning e uma coisa que não tem fim. and something that don't have an end. Então Deus é eterno. So God is eternal. A palavra de Deus é eterna. God's word is eternal. As coisas de Deus são eternas. God's things are eternal Porque não tem começo because they don't have a e start não tem fim. and they don't have an end. Os fundamentos do reino de The Deus, foundations of God's kingdom, eles são eternos. they are eternal Porque já existiam antes da chegada do homem aqui because they already existed before the man came na terra. on earth.
e também permanecerão, and they also will stay. continuarão They will keep going pela vida na on the eternidade. eternal life. Eles são fundamentos eternos. They are eternal foundations. Por isso que eterno quer dizer isso. That's why eternal means. O homem não é eterno The man is not eternal porque o homem teve um começo, because we have a beginning, mas o homem através de Cristo but man through Christ, ganhou a he eternidade. gained eternity. Então nós vamos para a eternidade, We are going to the eternity onde nada que é temporal, where nothing is temporary, nada que é natural, nothing that is natural, nada que é dessa vida aqui nothing that is from this life poderá nos alcançar. can reach us. Porque uma vez entrando na eternidade, Because once we are in the eternity, viveremos para sempre we will live forever com o nosso Rei, with our King, o nosso Senhor, with our o Lord, nosso Deus, with our God. que são eternos. They are eternal. Amém. Amen. Então vamos lá. So let's continue. A nossa palavra de hoje está no capítulo 19 Our word of today is on chapter 19 do livro do Apocalipse. of the book of Revelation. Você quer ler em inglês aí? Eu vou ler em português I'm gonna read in Portuguese, e depois o meu translator and then my translator vai ler em will inglês, speak in English. ok? Alright? Ele é jovem, não precisa de óculos, He's young, he doesn't need glasses, mas eu preciso. but I do. Capítulo 19 do Apocalipse, Chapter 19 of Revelation, do versículo 11 em diante. versicle 11 from then on. Isso é João falando, escrevendo o This Apocalipse. is John saying he was writing the Revelation. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Then the sky was open and I saw a white horse. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro His knight calls loyal and truly, e julga e peleja com justiça. and he judges and fight with justice. Os seus olhos são chama de fogo, His eyes are like burning flame. na sua cabeça há muitos diademas, On his head there are many crowns. tem um nome escrito que ninguém conhece, There is a name written on it that no one knows senão ele mesmo. but himself only. Está vestido com um manto tinto de sangue He's dressed with a red as blood cloth, e o seu nome se chama Verbo de Deus. and his name is God's verb. E seguiu-no um grande exército And follow him a big army que há no céu. that is in heaven. Aliás, deixa eu fazer uma retificação aqui. Actually, let me explain something to you. E seguiu-nos os exércitos And then follow him the armies que há no céu, that are in heaven. montando os cavalos brancos They were all in white horses com vestiduras de linho finíssimo, with very expensive, with very special cloths, branco e puro. white and pure. Sai da sua boca uma espada afiada, In his mouth came out a very powerful sword, para com ela ferir as nações. so with it he can harm the nations. E ele mesmo So himself, as regerá he is going to rule them com cetro de ferro, with a steel staff. e pessoalmente pisa o lagar do vinho, And personally he's going to stab the place of the wine do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. from the fury of the Almighty God. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: On his cloth and on his leg is written, Rei dos Reis, King of the Kings, Senhor dos Lord Senhores. of the Lords. Até aqui. Until here, just for now. Esta palavra é tremenda, irmãos, This is a great word porque está falando because it's talking about de um momento na vida do ser humano a moment on the human being's moment onde toda a terra where the whole earth estará dominada will be completely dominated por uma autoridade das trevas. by authority from the darkness. Nós estamos falando já do final do mundo, We are speaking about the end of the world, do final da história da humanidade, the end of the humankind story, porque nós estamos vivendo um tempo agora because we are living a time now, e você está percebendo and isso. you are realizing this. Nem é preciso ser muito inteligente You para don't have, perceber isso, no one has to be a lot smart to realize this. mas você está observando um fenômeno que está You acontecendo. can notice a phenomenon that is happening. E sabe que fenômeno é este? You know what phenomenon is this? Principalmente você que é pastor. Mainly you that is a pastor. Você, pastor, You pastor, apóstolo ou a profeta, apostle or prophet, mestre ou evangelista, master or evangelist. você deveria ser o principal observador dessas You coisas. should be the main observer of those things, Porque a cada dia que passa, because each day that goes, você está observando you can notice o enfraquecimento, the weakening, a frieza, the coldness, o esfriamento espiritual, the spiritual cold, o desânimo,
the upsetting, o desinteresse the lack of interest que está tomando conta da igreja. that is entering, that is completely ruling the church. Não é só no nosso bairro, Not only on Ou our na- neighborhood, ou na nossa cidade, or in our city, ou no nosso país. or in our country. É em todo o It's mundo. in the whole world. Em todo mundo está ocorrendo o mesmo The fenômeno. whole planet is happening the same thing. A igreja começou a perder sua The autoridade. church started to lose its authority. Ela está perdendo dois tipos de autoridade que ela The possuía. church is losing two types of authority that it had. Ela está perdendo a autoridade espiritual It's losing the spiritual authority, e está perdendo a autoridade moral. and it's losing the morality authority. Porque você que tem muito tempo de igreja, Because there are a lot of time in your church. se você tem 30, 40 ou 50 anos de igreja, If you are 30 or 40 years you spend in the church, você vai observar, you will notice, vai se lembrar you will remember que a igreja 40 anos that the atrás church 40 years ago era uma igreja mais poderosa do was que a a de more hoje. powerful church than today. Tinha mais amor do que a de It hoje. had more love than today. As pessoas eram mais dedicadas do que People as de were more hoje. dedicated than today. Havia muitos avivamentos, There was a lot of living muitas spirits, cruzadas, a lot of fights, muito poder a lot espiritual. of spiritual power. Mas você está observando, But you can notice, você está notando, you can realize, a começar da sua própria igreja, you from your own church, que as coisas estão mudando. that things are changing. Chegou o esfriamento. The coldness has Isso é uma started. profecia de Jesus This Cristo. is a prophecy from Jesus Christ. No final dos At tempos, the end of the times, por se multiplicar a iniquidade, the sins will multiply. o amor de muitos esfriará. And for this, the love of a lot ones Trair- becomes cold. Desculpe, trair-se uns aos outros. The ones will betray others. E se escandalizarão uns aos outros. And there will be a lot of scandals. Porque virá apostasia, Because the apostasy would come. a iniquidade vai se multiplicar. The sin will multiply. E a igreja vai perdendo a força, And the church will lose its vai strength. perdendo a autoridade. Will lose authority. E à medida que a igreja vai enfraquecendo And as this is happening, e perdendo a autoridade, and is losing authority, você vai observando you will noticing que o mundo, that the world, os costumes do mundo, the traditions a of the forma world, de agir do mundo, the way of act of the world, as revoluções sociais do mundo, the social revolutions of the world, as ideologias políticas do the mundo, politician ideologies of the world, as transformações econômicas do mundo, the economical changes of the world têm avançado, has advanced, têm tentado esmagar has tried to smash todos os valores que Deus deixou all the nessa terra. values the Lord has left on this earth. Então Deus deixou a família como valor The nessa Lord had terra. left the family as a value on earth. A família como valor espiritual. The family as a spiritual value. Mas o inimigo vem destruindo a The família. enemy has been destroying this value. Vem querendo inventar novos tipos de Has família. been trying to create new kinds of family. As pessoas querem mudar o que Deus criou. People want to change what God created. E a igreja não reage. And the church doesn't react. A igreja não luta contra. The church doesn't fight against it. Com medo dos políticos ou das leis, Frightened about the policies, about the people. a igreja vai abrindo mão da sua autoridade. The church has been giving up of his E a authority. igreja começa a aceitar coisas que não são para aceitar. And the church start to accept things that should not accept. Porque eles acham que é isso que Deus quer. Because they think that God wants this. Não, Deus queria uma igreja que fizesse diferença no mundo. No, God wants a church that make the difference on the world. Que representasse a sua vontade no That would mundo. represent His will on the world. Mas a igreja foi perdendo essa But autoridade. the church has been losing its authority. Foi enfraquecendo. Has been weakening. Foi esfriando. Going weak. Has been becoming cold. E o inimigo foi avançando. And the enemy has going to the front of it. E cada dia que passa, And each day that we see, cada mês que passa, by every month, cada ano que passa, every year, ela vai se tornando mais fraca. it has become more weak. Vai perdendo a sua força. Has losing more strength. A sua mensagem já não tem mais tanto poder. Its message doesn't have so much power as it used to be. Os milagres já não acontecem com tanta The frequência. miracles doesn't happen as they should. The miracles don't happen in the same frequency that used to happen. E os escândalos vão aumentando. And these scandals multiply too. Estamos enfraquecendo. We are becoming weak.
O poder do poder econômico enfraqueceu a igreja. The power of the economy and make the church going weaker. Os costumes sociais enfraqueceram a The igreja. social traditions make the church going weaker. As revoluções sociais enfraqueceram a igreja. The social revolutions weakened the church. E quando você pensa que vai melhorar pro nosso lado, And when you think that things are going to get better for us, a tendência bíblica da profecia the tendency on the Bible é que vai piorar. is that going to make it worse. Porque o homem está lutando por um governo central. Because the man is fighting for a central government. Um governo que domine todo A mundo. government that would rule the whole planet. Ou seja, a figura do anticristo That is the Antichrist figure se materializando. materializing. Porque o espírito dele já está no mundo. Because his spirit is already here in the world. Desde o tempo de João, Since the time of John. João já dizia, o espírito do anticristo já está no mundo. John was already saying the spirit of the Antichrist is already on the world. Mas um dia ele vai ter que se materializar numa But one pessoa. day he has to materialize in a person. E quando o anticristo estiver dominando tudo isso, And when the Antichrist start to rule all this, ele vai exercer uma autoridade he will exercise an authority que não deveria ser dele, that should not be his, deveria ser nossa. should be ours. Mas nós But perdemos. we lost it. Estamos We perdendo. are losing it. Hoje não tem, os ministros hoje já não têm tanta coragem como tinha The ministry antigamente. today are not so brave as they used to be. Nós cedemos muito. We accept a lot of things. Nós abrimos as portas para certas coisas We open our doors for certain things que não deveriam that we should acontecer, not do. mas tem acontecido. But this is happening. Então vai chegar um dia So there will become a day que aquela palavra que Jesus Cristo deu, that this word that Jesus Christ gave, dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra, saying the whole authority has been given me in Já- earth and in heavens, já não estará mais com a igreja, will not be with church anymore. estará com o Will anticristo. be with the Antichrist. A Bíblia diz que até milagre ele vai fazer. The Bible says that even miracles he's going to do, E nós vamos ficar desesperados. and we're going to be desesperated. Porque existe um povo aqui na terra. Because there are people on the earth, A família de Deus. God's family, Existe a igreja. there is a church, Existe o povo there judeu. is the Jew people, Existe Israel. there is Israel, E todo mundo sabe and everyone knows que quando falou sobre Israel, that when we talk about Israel, o Senhor disse que era a menina dos olhos the dele. Lord says you are the girl of his eyes. Algumas pessoas até acham que Deus falou isso a respeito da igreja. Some people believe that God said that about the church. Foi a respeito de Israel. He was talking about Israel. Então, quando tocarem em Israel, So when they touch in Israel, quando tentarem destruir Israel when they try to destroy Israel e levando a igreja junto, and taking the church along, porque a igreja já está enfraquecida. because the church is already weak, E tem muitos cristãos and there's a lot of Christians, que vão passar por lado do anticristo. they're going to turn to his side. O que eu estou dizendo é uma What I'm verdade. saying is the truth. Porque hoje Because today nós já estamos observando we can observe que alguns cristãos that some estão Christians renegando a sua fé are giving up of their faith e praticando coisas do mundo and practicing things of the e world servindo a deuses and estranhos. serving to fake gods. Eu tive uma experiência negativa uma vez. I have a terrible experience once. Eu me lembro que eu estava junto com o apóstolo Roberto de I remember Taubaté that I was together with the apostle Robert from Taubaté. e fomos ministrar numa igreja do exterior. We went to ministry in a church on the outside. Não vou dizer o país porque eu I tenho won't say muitos the amigos country lá. because I have a lot of friends there. Mas nós entramos numa igreja. So enter in this earth, on this church in the A country. igreja estava super lotada. The church was completely full. Tinha mais de 500 pessoas. There was more than 500 people. E quando nós entramos na igreja, And when we entered on the church, sentimos um clima ruim. we felt a heavy Eu atmosphere. disse, tem alguma coisa estranha I aqui. said, there's something wrong happening here. Tinha muitas pessoas vestidas de branco, There was a lot of people dressing white. porque lá diziam que o branco era a pureza das pessoas. Because there they used to think that the white color was the pure of people. E nesse dia eu era o pregador da noite. And on this day, I was the preacher of the night. Quando eu comecei a When I ministrar, started ministry, eu me dirigi ao pastor da igreja. I talked to the pastor of the church. Eu disse, pastor, antes de ministrar, eu quero fazer uma oração por essa I said, igreja. Pastor, before I start, I want to make a prayer for this church. Ele disse, tudo bem, o senhor pode He fazer o said, que o okay, senhor you can quiser. do what you want. E eu pedi à igreja para ficar de And pé. I asked the church to stand up. Chamei o apóstolo Roberto. I called the apostle Robert. Chamei o nosso pastor local lá que estava lá. I called our local pastor that Eu was disse, there vamos too. fazer uma oração de poder I said, let's make a praying of power para tirar os demônios que estão aqui nesse to culto take essa out the noite. demons that are here today. E vocês podem perguntar isso ao apóstolo Roberto And ainda you hoje, can ask him, the apostle Robert, que está lá em who Taubaté. was in Taubaté, he was there with me. Mais da metade da igreja. More than half of the church. Eu vou repetir de novo.
mais da metade da igreja I repeat it for you, more than the half of the church, manifestou com demônios. they manifested demons inside of them. O que seria um culto onde eu iria pregar What would be a service where I would preach transformou-se num culto de libertação. came into a service of spiritual breaking free. E isso foi um domingo à noite. And this was a Sunday at Era um night. culto público. It was a public service. E houve uma confusão tremenda. And there was a huge confusion. E um dos demônios que se manifestou And one of the demons that manifested in one of these people se manifestou na mulher que era considerada a profetisa-chefe da igreja. manifested on the woman that was considered the leader of the prophets of the church. E depois que ela foi liberta, expulsamos o demônio And after dela. we put that demon away from her, Então ela confessou perante o she seu pastor, confessed in front of her pastor, perante os seus líderes, in front of her leaders, que quando terminava o culto da that igreja, when the service ended, ela chegava em sua she casa went to her house, e lá tinha um altar. and there she had an altar, E nesse altar and on this altar tinha a figura do diabo. there was the figure of the devil E ela itself. se curvava a ele e adorava And she ele. bowed and she adored him. A mulher confessou isso para o The seu woman pastor. confessed this to her pastor. E depois ela disse que outras pessoas da igreja também participavam lá com ela. After she has confessed, there was a lot of people in the church that participated with Olha her. como é que pode acontecer uma coisa Look how dessa. this can happen. Depois eu vim embora After this, I went away, e o pastor tomou as providências que tinha que tomar and the lá. pastor he took he resolved all the problems there. Mas isso não foi um caso isolado dessa But this was região. not only one thing that happened there. Porque depois chegamos em outro país Because after this, we went to another country, e aconteceu a mesma coisa. and it happened the same thing. Pessoas que vão nas trevas People that go to darkness e vêm na igreja. and go to church too. E ainda hoje, irmãos, And even today, my aqui no brother, Brasil, here in Brazil, tem gente que faz isso. there are people that do this. Tem gente que vai numa igreja, There are people that go to a church, vai pedir oração, they go ask a praying, vai dar uma oferta, they give an offering, mas depois também vai no but then espiritismo. after they go to the spirit center, Também de noite está lá and oferecendo, at night they give offering also, fazer uma oferta para o inimigo. offer to the demons, to the devil, Porque a igreja foi enfraquecendo. because the church became weak. Está enfraquecendo. It's becoming weaker. Quando os irmãos, quando nos pedem oração, When the brothers ask her something, estão nos pedindo orações até por motivos banais. when they ask her praying, they ask pray for small reasons, for small problems. Porque nem as coisas mais simples da vida Because even the most simple things in eles life conseguem they resolver. can resolve by themselves. Porque perdemos a Because autoridade we lost the e authority estamos perdendo. and we are lost in it. Se você, pastor, If you, pastor, apóstolo ou profeta, apostle or prophet, Mestre evangelista, master or evangelist, tem ouvido essas mensagens you aqui have been here listening to these messages here, e você não está procurando buscar a Deus and you're not searching to reach God para restaurar a sua to autoridade, fix your authority, a autoridade que lhe foi the concedida. authority that has been given to you. Eu posso não te conhecer, I may not know you, meet you. eu posso não ver quem está me I assistindo, may not know exactly who is watching me mas se now. você é um ministro de But Deus, if you are a ministry from eu God, tenho certeza I am absolutely que sure quando você foi chamado, that when you were called, quando você foi ungido, when you were anointed, quando você foi ordenado, when you have an order, o meu Deus, my o God, teu Deus, your God, ele te deu He autoridade. gave you authority. Infelizmente você But negligenciou, happily you gave up of it. deixou de lado, You put it aside. começou a ministrar com emoção, You start to ministry emotionally. deixou de lado o espírito You forgot to pray on the e spirit. começou a ser amiguinho de tudo quanto é And you ovelha start to be a little friend of everybody. e não corrige And you don't fix it. e não orienta. And you don't guide these people. Você, pastor, You, pastor, está enfraquecendo o seu you're rebanho, weakening your lambs. porque quando você usa a Because autoridade when you use your que foi lhe authority dada por Deus that has been given by God to para you corrigi-los, to fix them, to ensiná-los, teach them, to orientá-los, guide them, treiná-los, to train o them, teu rebanho your lambs será um rebanho com autoridade. will be a group of lambs with Aí a authority. sua igreja Then your church terá autoridade no bairro onde ela will está. have authority on the neighborhood that he Os lives. vizinhos respeitarão. Your neighbors will respect you. Os demônios que estiverem na tua região Demons that are on your region vão ter que respeitar a tua have to igreja. respect your church. Porque a tua igreja Because your church representa represents o Senhor. the Lord. É uma embaixada It's representing a symbol de Deus aqui na terra. from God here on earth. Mas para isso, But pastor, for this, tem que pastor, começar por você. you have to start by you. Tem que começar pela sua You have to liderança. start by your own leadership. Eu conheço um monte de I igreja know a lot of churches onde a gente olha para o ministério da where we igreja can look to the ministry
of the church, a principal liderança da the igreja, main leadership of the estão church, enfraquecidos, are weakened. perderam a They autoridade lost their authority dentro do ministério. inside the ministry. Tem críticos contra a igreja There are people who complain about the church itself dentro do próprio ministério. inside the itself ministry. Tem obreiro criticando o There pastor. are workers speaking bad things about the pastor. Deixa eu te dar um conselho, meu amigo. Let me give you an advice, my friend. Se você está numa liderança de igreja You are in the leadership of a church, e você fica falando mal do seu and líder, you keep saying bad things about your own leader, rapaz, vai embora. go away. Sai daí, Get out rapaz. of where you Se are. você está aí para ser contra, If you are there to be against se está aí something, para if destruir, you are there to destroy, saia antes get out before que Deus te bote para that fora. God put you away. Porque se Deus ficar irado, Because if God gets angry, Ele vai tirar você de uma forma que você He's não vai gonna take you gostar. away in a way that you will like it. Porque se você não está ali para juntar, Because if you're not there to gain, você está ali para espalhar. you're there to spread. E Jesus Cristo foi muito direto And Jesus was very Muito reto. strict, very clear quando Ele disse: when he said, quem comigo não ajunta, the ones with me don't Espalha. gain, they spread. quem não é por nós, Who are not with é us, contra nós. it's against us. O espírito de traição The spirit of betraying que é mandado pelo anticristo, that has been sent by que é, the ma- Antichrist, que é mandado pelas trevas, that has been sent by the tem darkness, penetrado em muita igreja has entered in a lot of churches e destruído a reputação and destroying the de reputation muitos homens de of a Deus. lot of men of God. Mas a culpa é deles, But it's their fault. porque se tivesse usado a autoridade Because if it had been using que their authority, Deus lhes deu, the authority that God gave them, teriam corrigido a situação. they could resolve this. Desculpe o que eu falo, irmãos, Sorry what I'm saying here, mas são muitos anos de estrada que eu but there's a tenho. lot of years of path E eu that sei I o que estou have, falando. and I know what I'm talking E about. quem me conhece The ones who know me sabe como eu já sofri com isso. knows how much I've been suffering with this, Mas eu aprendi. but I have been learned, E hoje eu sei o que and faço. today I know what I do. Então, quando a igreja estiver realmente enfraquecida, So when the church be completely weakened, que o anticristo estiver dominando, when the Antichrist be completely governing, que o povo de Israel estiver sendo abandonado pelas when nações, the people of Israel be completely abandoned by the other quando nations, todo mundo pensar em destruir Israel, when everybody is going to be thinking of destroying Israel, conforme diz a palavra, quando eles levantarem a cabeça it's just like the Bible says, when they raise up their heads e começarem a pedir a Deus o socorro, and start to claim to God for help, então nessa hora, so in this moment, aquele que é o rei, the one that is the king, aquele que é a autoridade máxima, the one that is the highest authority, aquele que estabeleceu o fundamento da the autoridade, one who established the foundations of the authority, o pai vai dizer para o filho: the father will say to the son, chegou a hora, meu filho, the time is now, my son. é hora de você descer, It's time for you to go down. é hora de você It's restaurar, time for you to fix it. é hora de você dominar, It's time for you to govern. é hora de você chegar na It's time for terra you to arrive on earth e pegar todos os and inimigos take all the enemies que usurparam a autoridade da minha igreja, that take out the authority of my que church, usurparam a autoridade do meu povo. that corrupted the authority of my people. Chegou uma hora, meu filho, The time is now, my son, de restabelecer to reestablish naquele planeta on that planet a autoridade divina. the divine authority, the Porque divine authority. quando eu coloquei Adão lá, Because when I put Adam there, era para governar, he should govern. era para sujeitar, He should subjugate it. era para dominar He should rule it, toda a terra. all the earth. Mas agora, But now, as trevas the dominaram. darkness governed it. Agora, meu filho, Now, my son, chegou a hora. the time is now. Jerusalém está esperando. Jerusalem is waiting. Jerusalém é a cidade amada. Jerusalem, the beloved city. Jerusalém é a capital do mundo. Jerusalem is the capital of the world, De onde ele governará com autoridade. where he's going to govern with authority. Ele virá essa terra. He would come to this E earth. diz a palavra. And the Bible says, Eu tenho um versículo aqui para você I have a interessante. verse, an interesting versicle for you. Olha o que a palavra diz. Look what the Bible says. Que a justiça That the justice começará will start pela casa de Deus. by the house of God. Não pense você You don't think que o Senhor vai chegar nessa that terra, God will arrive on this earth, vai destruir os nossos will inimigos destroy all the enemies, e não vai nos corrigir? and not going to fix us. Porque tem gente na igreja Because there are people on the church, que é gente que enfraqueceu, there are people who are weakened, é gente que não lutou there are contra, people who didn't fight Perdeu a against it, autoridade. they have lost the authority, mas são pessoas honestas. but they are honest people. São pessoas que enfraqueceram. There are people that were weakened. Elas não enfraqueceram porque são desonestas. They are not weakened because they are dishonest. Não enfraqueceram porque são pecadoras.
pessoas, They are not weakened because they are mas sinners. enfraqueceram porque não tiveram força. But they were weakened because they didn't have strength enough. Quando o Senhor chegar, When the Lord arrives, primeiro ele vai tratar com a igreja, first he's going to treat the church. porque a igreja é a noiva dele. Because the church is his bride. E ninguém toca na noiva do And no Senhor. one touches the bride of the Lord. E o povo de Israel também. And people of Israel too. Estão todos os inimigos. So all the enemies, Inimigos de Israel, the enemies of Israel, inimigos da igreja, the enemies of the church, vão sentir o peso da will autoridade feel do the rei. heaviness of the authority of the king. Isso é muito forte, This irmãos. is very strong. Eu não sei se eu estarei aqui para assistir, I don't know if I'm going to be here to watch, mas eu gostaria de estar aqui para but I really assistir. would like to do it. To Como eu gostaria de ver How I would like to see o Senhor chegando nessa Lord terra, arriving on this earth, montado no cavalo branco, riding his white horse, com a espada na boca, with the sword on his mouth. que é a palavra. That is the word. Aqui diz que ele é o verbo de Deus, He é a says that palavra. it's the verb of the Quando God. nós It's lemos. the word itself. E ele dizendo que veio aqui para vencer, And he says that he came here to win. que ele veio aqui para restaurar, That he came here to fix it. que ele veio aqui para tomar a And he came autoridade here to take out the authority que a igreja perdeu. that the church had lost. E aí, irmãos, So then, my brothers, ele vai dominar. he's going to rule it. A Bíblia diz que ele vai colocar todos os The inimigos Bible says that he's going to put all the enemies debaixo dos seus pés. under his feet. A Bíblia diz The Bible says que quando ele vier com seus that when exércitos, he arrive here with his armies, virá um anjo com ele. they will come with him one angel. Quer dizer, viram muitos anjos, né? That is, there will come a lot of angels. Mas eu quero falar de um anjo But I want específico. to speak about one angel specifically. Não são muitos, um só. There are not plenty of. Que There's vem com uma- just one. Desculpe. Que vem com umas correntes na mão. That this angel will come with chains on his hand. E esse anjo que vem com essas correntes And especiais, this angel that will come with special chains on his hand, ele vai chegar aqui na terra. he's going to arrive here on the earth. Ah, cadê o diabo? Hey, where are you, devil? Onde é que está o diabo? Where is devil? Vem cá, Come here, traz ele devil. aqui. Come here, bring him Bota to a mão me. para trás. Put your hands backward. Eu vou te acorrentar. I'm going to tie you Eu up. vou te prender. I'm going to make you stuck. Você fez mal ao povo de Deus. Done a lot of bad things to people of Você God. perseguiu os You judeus. pursue the Jews. Perseguiu a You igreja. pursue the church. Agora eu vou te amarrar. Now I'm going to tie you. Onde é que está a tua força? Where are your strength Onde é que está now? o teu poder? Where are your power now? Onde é que está a tua Where are autoridade? your authority now? Irmãos, é um anjo que vai fazer isso. One angel is going to do all Não this. são muitos, não. There are not a lot of them. É um Just só. one angel. Esse diabo que você tanto exalta ele This hoje, devil that you so make it bigger. que ele te persegue, Oh, that he's pursuing ele faz you. isso? That he done that. que ele está destruindo o That he mundo, done this. That he's destroying the quem vai world. pegar ele é um anjo só. Who's going to catch him is E just ele- one angel. E ele vai And obedecer. he's going to obey it. Porque até o Satanás Because sabe even the devil knows que a autoridade celestial that the heavenly é authority maior do que a dele. is bigger than him. Ele He sabe, knows, o inimigo the sabe, enemy knows que a autoridade sua, ministro, that your authority, que a sua minister, autoridade, pastor, that your authority, pastor, apóstolo, a sua apostle, autoridade, your profeta, authority, a prophet, a sua autoridade, your evangelista, authority of evangelist, master, a autoridade de um ministro de Deus the authority of a ministry of God é maior do que a autoridade dele. is bigger than the authority of the devil. Porque a palavra não me engana Because the Bible don't mistake us. e a palavra não te And the engana. Bible don't mistake me. The Bible Porque a don't mistake you. palavra diz Because the Bible says sobre a autoridade: about this, it talks about authority. maior é aquele que está em vós. Bigger is the one that is in you. Repito, I repeat, maior é aquele que está em vós bigger is the one that is in you do que aquele que está no than the mundo. one that is in the world. A palavra diz mais The ainda: Bible says more actually. aquele que é nascido de The novo. one that is born again É o meu caso, is my case. é o caso do meu translator, It's the case of my translator. é o caso de você que está me It's assistindo the agora. case of you that is watching me now. Aquele que é nascido de The novo, one that is born again. o maligno não lhe toca. The evil one cannot touch you. Então para de falar bobagem. Stop saying silly things. Para dizer que o diabo está te Stop perseguindo. speaking about the wall. The devil is pursuing me. Se o diabo está te perseguindo, The devil is pursuing you. é porque você não está aplicando a palavra na sua Because you're vida. not applying the word in your life. Porque a palavra diz, Because the Bible says, a palavra é muito clara: the Bible is very clear. sujeitai-vos, pois, a Deus. Be submissive to God. Sujeitai-vos debaixo da autoridade de Deus. Be under His authority. Resisti a ele. Resist the devil. Resisti ao diabo. Resist the devil. Resiste a ele. Resist to him. Olha para a cara dele Look to his face e diz para ele: and tell him, eu tenho autoridade. I have authority. O meu Senhor mora comigo. My Lord lives in here. E sabe o que a Bíblia diz? And know what the Bible says? Que ele fugirá de That vós. He's going to run away from here. Provavelmente o diabo
probably the devil vai voltar para o inferno will go back to the hell e vai reclamar lá. and you start to complain E ele vai dizer, and you start to say, lá na terra tem um pastor there in earth we have a pastor que está me that perseguindo. is pursuing me. Deixa eu me Let esconder. me hide here. Esses pastores estão me Those perseguindo. pastors are pursuing me Porque Deus nos colocou como perseguidores do diabo na terra. because God put us as pursuers of the devil on the earth. Preste atenção no que eu te digo, irmão. Pay attention what I'm saying. O Senhor nunca colocou o diabo God have never put the devil como perseguidor de as crente. a pursuing of the Christians, Mas ele colocou os filhos but dele he put his sons como perseguidores do as diabo. pursuers of the devil. Porque somos nós Because we are que somos a luz. the light. Somos nós We are the que ones brilhamos. who shine. Eles são trevas. He's their darkness. Que é outro versículo eu te digo. You want another cycle? I'll give Porque you. a luz Because the light dissipa as trevas. spread, take away the darkness. A luz acaba com as trevas. The light and the darkness. O inimigo está te perseguindo. The enemy is pursuing you. Ele é treva. Is the darkness. Então comece a brilhar. So start to shine. Comece a brilhar. Start to shine. Comece a trazer a luz para você. Start to bring light to you. Comece a brilhar intensamente. Start to intensely E o brighten. inimigo fugirá de And the você. enemy will run away. Então, quando Cristo voltar, So when Christ come back, ele vai chegar nessa he's terra. going to arrive in earth. Ele vai esconder a He's igreja. going to hide the church. Ele vai colocar a igreja em determinado He's lugar. going to put the church in a certain place. E vai dominar os inimigos. He's going to dominate the enemies. Vai jogar todos eles por terra. He's going to take all them down. Eles serão como estrado dos seus They'll be pés. like the floor of his foot, E nós estaremos com ele. and will be with him. Então, nessa hora, So in this moment, a autoridade divina, the divine authority, a autoridade real, the royal authority, será restaurada em toda a will be terra. completely fixed in the whole earth. E quando nós começarmos a viver And when going to start to live o reino, dentro do reino de Deus, inside God's kingdom, numa terra in a transformada, transformed earth, ninguém mais nos alcançará. no one can reach us anymore. Nem enfermidade, Disease, porque a enfermidade because of disease, perderá sua autoridade contra lost nós. his authority too. Hoje o coronavírus 19 Today, the coronavirus está humilhando o povo is todo, humiliating the whole people, está intimidando o povo todo. intimidating all the people. Está todo mundo de quarentena, Everybody's on quarantine porque está todo mundo com medo. because everybody's scared. Olha, é só um vírus, It's just a virus, mas a autoridade desse but vírus the authority of this está, virus está intimidando toda a is terra. intimidating the whole earth. Mas depois da volta do Senhor, But after the comeback of God, ele perde toda a he's autoridade. going to lose all authority that he has. Não vai ter vírus para nos amedrontar, There will be no virus to make us scared porque a autoridade, irmãos, retorna para nós. because the authority will go back to us. E quando nós temos autoridade, And when we have authority, ninguém das trevas nos no intimida. one from the darkness can intimidate us. A economia não vai nos The intimidar. economy will not can intimidate us anymore. Tem muita gente sofrendo hoje por causa da There's a economia, lot of people today suffering because of the economy. mas na vida eterna é o reino. But in eternal life will be the kingdom. E todo reino é rico. And all the kingdom is rich. Já viu o reino pobre? Have you ever seen a kingdom that Conhece is algum poor? reino pobre? Do you know any kingdom that is poor? Se você não conhece, eu conheço. If you don't know, I know. Reino pobre é o reino das A trevas. poor kingdom is the kingdom of darkness. Reino pobre é o reino do diabo. A poor kingdom is the kingdom of the devil. Mas o reino de Deus But God's kingdom é onde moram as riquezas. is where live the richness. É onde mora a Where felicidade. live the happiness. É onde mora a bênção. Where live the blessings. É onde tem todas as coisas. Where are the all things. É onde a morte não chega. Where the death cannot reach. A doença não chega. Disease cannot reach. A pobreza não The chega. poverty cannot A reach. escassez não chega. The lackness cannot Porque reach. verdadeiramente Because truly estaremos we'll be transformados transformed em plena autoridade in complete authority com o nosso rei nos governando. with our king ruling us. Você se lembra muito bem na pregação anterior You must remember well on the previous study que eu falei do profeta Elias. that I spoke about the prophet Elias. E eu disse que quando ele desafiou os profetas de And I Baal, said that when he challenged the Baal prophets, ele teve que consertar o he altar. had to fix the altar Porque Deus não opera em altar quebrado. because God doesn't operate in a broken altar. Então quando o altar foi consertado aqui When the embaixo, altar was the low altar was fixed, o altar celestial the high altar, the e heaven o altar altar, terreno and the earth altar, se encontraram. they meet each other. E aí que é o fogo do céu. And then the fire came down to Quando earth. Cristo voltar, When Christ come back, nós precisamos também we will have also estar com o nosso altar to have our altar adequado, consertado, fixed, reparado, ready, prepared, para que possamos experimentar so we can experiment a comunhão com o altar divino.
the communion with the divine altar. Porque nós estamos aqui Because we are here sofrendo nessa hora. suffering now. É verdade. It's true. Mas um dia, But one quando day, ele voltar when he comes back e essa autoridade for and restaurada, this authority be restored, então nada mais vai so nos then atingir. nothing else can harm us E anymore. toda a autoridade And all the authority que o inimigo pensava que that tinha, the enemy thought that he has, ele não vai poder fazer mais he's not nada. gonna do anything more. Porque agora Because now, é o céu it's the heaven na terra. on earth. Não tem mais espaço. There will be no more space trevas nessa for terra. darkness on this earth. É aí que nós viveremos para sempre. So then we're gonna live forever Debaixo do fundamento da autoridade. under the foundation of the authority E vivendo para sempre com o and Senhor. living forever with the Lord. Então eu quero que você entenda So I want you to understand que quando ele voltar, that when he comes back, nós vamos para a plenitude we are going to live fully de uma coisa que não está acontecendo of one hoje. thing that is not happening today. Nós vamos para a plenitude We're going to live completely do conhecimento of the knowledge do Senhor. of Lord. Porque uma das reclamações do nosso Because Deus one of the complainings of our Lord foi quando ele disse: were when he o meu said, povo está perecendo, my people is losing, meu povo está morrendo, my people is dying porque lhe falta because conhecimento. there are lack of knowledge. Eu vou parafrasear esse negócio para você. I'm going to turn easier for you. Eu vou te mostrar o que o Senhor estava querendo dizer. I'm telling you what the Lord was meaning. Porque quando você estuda a Bíblia, Because when you study the Bible, quando você lê a Bíblia, when you read the Bible, você tem que ler as linhas you have to learn the e lines. também ler as You have entrelinhas to read between the lines too, para que você consiga so entender you can understand o que Deus está querendo what dizer. God is trying to tell you. Então quando ele disse: So when he said, meu povo está my perecendo people is losing porque lhe falta because conhecimento, there are lack of knowledge, ele quis dizer he também, meant also faltando conhecimento, there are lack of knowledge não tendo conhecimento, because there are no knowledge, não sabendo o que fazer because they don't know what to do com a palavra, with the word. então ele também não tem autoridade. So they are now these people have no authority too. E sem autoridade, And the authority, ele vai perecer. they're going to lose Porque você sabe que a palavra é autoridade. because you know their word Nós, is authority. nós falamos isso no culto, numa palavra We anterior, spoke about this on the previous study, que a palavra era ministrada that the word were ministered e a palavra produzia efeito. and the word had an effect. Porque disse: a minha palavra jamais voltará vazia. Because he said the word will never come back empty. Eu estou explicando todas essas I'm coisas explaining all those things para te mostrar uma coisa so I can interessante. show you an interesting A thing. autoridade que está perdendo somos nós aqui na The terra. authority they are losing, we are losing authority here. É a igreja que está perdendo The autoridade. church is losing authority, Não é o céu. not the heavens. Porque aqui na terra, Because here on earth, a igreja está perdendo the autoridade. church is losing authority, Mas a palavra não está perdendo but the autoridade. word is not losing authority. A autoridade da palavra nunca foi arranhada. Da palavra nunca foi arranhada. The authority of the word was never even scratched. A autoridade aqui nunca foi destruída. The authority of here was never destroyed. O poder que a palavra tinha no começo da história da Bíblia, The power that the word has in the beginning of the o story, poder que a palavra tinha nos tempos de Cristo, the power that the word has in the times of Christ, ela continua existindo até still hoje. has today. Mas presta atenção But numa pay coisa. attention to one thing. O que é o poder da What is palavra the power of the word? na boca de um ministro sem autoridade? The mouth of a ministry without authority. Qual é o poder que tem a palavra What is the power of the word quando aquele que ministra não a tem? when the one who preaches don't have authority? É o que eu falei, que adianta dar uma arma municiada, But I'm telling you. um fuzil municiado, How can it work to give a very powerful gun, a very powerful weapon para uma pessoa que não é treinada com to fuzil? to a person that is not well trained with a gun? Aquilo ali é uma arma poderosa. That is a powerful gun. O fuzil está armado com 30 The cartuchos. gun has a lot of bullets. Se puxar o gatilho, ele The atira. pull is going to shoot. Mas você entrega na mão de uma When you pessoa give it in the hands of a person, que não sabe nem como se pega no they don't fuzil. even how to catch a gun. É o poder na mão de uma pessoa It's the power in the hands of a que person não é treinada para o that poder. is not trained for the power. Por que Deus não dá mais revelação? Why does God don't give more revelations? Por que Deus não revela mais coisa da sua Why palavra? does not God reveals more thing of His word Para muitos ministros que tem nessa to a lot terra. of ministry that we have on earth? Porque não sabe usar Because autoridade. they don't know how to use authority. É Deus entregar uma arma poderosa Would be God giving a powerful weapon para quem não sabe usá-la. to don't know what to do. Você já viu muitas aberrações por aí. You have seen a lot of aberrations out there. Você já viu muitas coisas terríveis por aí. You have seen a lot of horrible things out there. Você já viu muitas pessoas lendo um versículo You have seen a lot of people reading a verse, e modificar o versículo and changing it e torcer o versículo and mistaking it e criar uma exegese falsa and try to create another thing para arrancar dinheiro do povo, to take out money from the people, para manipular o to povo. manipulate the people.
E o povo não precisa disso. And the people don't need this. E Deus também não precisa disso. God doesn't need that also. Você já viu muito pastor por aí nas You igrejas probably have seen a lot of pastors in the churches implorando a igreja, begging for the people, suplicando a igreja, begging for them. quase que pedindo esmola à igreja He's almost like a homeless para ofertar, to offer it, para dar dinheiro à to give igreja, money to church porque o aluguel está atrasado, because the rent que is delayed, tem que pagar a luz, because they have to pay the light, tem que pagar o I have imposto, to pay the fees, tem que pagar as I contas. have to pay the bills, E ele faz aquilo quase que implorando, and he's almost begging, quase que chorando. almost crying. E ele, será que ele acha que Deus precisa disso? Does he think that God needs this? Será que ele acha que Deus é o mendigo que precisa implorar dinheiro ao Does he think povo? that God is a homeless and needs to beg people's money? Deus que disse, minha prata, meu é o ouro, eu sou o dono da The prata. same God that says, mine is the gold and the silver, Porque em vez de ensinar o povo, because instead of teaching the people, ministrar para o povo ministering to the people, como se deve ofertar, how we should offer, como se deve how dizimar, we should give our como se offerings, deve primiciar. how we should always give her the first Ensina o money. caminho certo. Teach the right way, Porque se Deus tiver um negócio, because if God is on it, a tua igreja vai ofertar. your church is going to give Vai offers. primiciar. We always give promises, Mas nunca peça but never ask por necessidade. for needing. Paulo ensinou isso. Paul teaches that Que a oferta, a primícia, o dízimo the offers always não deve ser dado por they necessidade. should be given by needing. Mas quando o ministro não tem autoridade sobre as finanças, But when the ministry don't have authority over the finances, quando o ministro não conhece a doutrina das when the finanças, ministry doesn't know the doctrine of the finances, quando o ministro não aprendeu na palavra como funciona o dinheiro no reino, when the ministry didn't learn, was not taught how it works, the money in God's kingdom, ele deixa de usar a palavra de Deus he's not using God's word. para usar suas He's ideias. using his own ideas. E Deus, And pastor, God, my pastor, não necessita he doesn't need that. das suas opiniões. Your opinions. Ele quer que você pegue a He opinião wants you to dele. take his opinion Quer que você pegue a palavra and dele hear his e word ministre para o povo. and minister to the people. E ainda vou te dizer uma And coisa I'll tell you mais. something more. Quando a pessoa estiver ofertando, When someone is offering, estiver trazendo, bringing, ele tem que trazer por honra he has to bring by honor para exaltar o nome do Senhor. to glorify the name of the God. Dá como uma viúva pobre. Just like the poor widow, Dá como aqueles que deram no deserto lá para fazer o tabernáculo. just like the widow, just like those ones who gave offers on the desert. Você não precisa de subterfúgio. You don't need a reason. Não precisa de You artimanha. don't need a fake reason. Leia a palavra. Read the Bible. Estude a palavra. Study the Bible. Pergunte a Deus como Ask é. God how Senhor, como devo falar de dinheiro para o meu my rebanho? Lord, how should I talk about money with the people? E você vai mostrar And you're going to show que isso é uma questão de honra that it's a matter of honor, e não uma questão de not a necessidade. matter of needing. É inadmissível It's completely absurd quando um pastor diz, vamos fazer uma cantina para ajudar a obra de Deus. when the pastor said, let's sell some food to help God's church. Pastor, quem botou na tua Who cabeça had put in your head, Pastor, que Deus precisa vender salgadinho that God needs to sell para ajudar a obra cupcakes dele? or food to help his work? Ora, que isso, pastor? What is this, my pastor? Você quer vender salgadinho? Venda. Do you want to sell food? You can do it. Não é pecado fazer It's cantina, not sin, mas nunca diga but never say que é para ajudar o Senhor, that it's to help God. porque você blasfema, Because then você you're ofende, speaking against God. você peca Then you're making a sin contra o Senhor, against God. dizendo que os teus Saying salgadinhos that your da tua candies cantina for your selling vão ajudar a obra is dele. going to help his Ele não work. precisa disso, He doesn't pastor. need this. Ele não necessita He disso. doesn't necessitate this. Ele faz nascer ouro onde não tem. He makes born gold where you A don't Bíblia have. diz que é ele que levanta o homem, The Bible says that he is the one who rise up man, tira o homem do monturo, who take man from the mountain, bota nas who alturas. put in the highness, É o Deus que levanta, the one who rise é o up, Deus que abate. is the one who is the same God who brings down. Então, meus irmãos, So, my brothers, sabe o que está faltando? know what is lacking? Autoridade no assunto. The authority. Por isso que o povo está perecendo. That's why the people is losing. Você não tem que ter vergonha You don't have to be de ashamed falar de dinheiro na sua igreja. you don't should be ashamed of speaking about money on your church. Eu sei que quando você fala, I know when you do speak, você tem receio you're worried de que alguém diga, that someone says, o nosso pastor só está falando de dinheiro. our pastor only talks about money. Mas
líder que tem autoridade, But the leader that has ele authority, nunca se importa he never cares about que alguém fale mal dele, someone say bad things about que alguém him, o critique, or someone criticize him, quando ele está obedecendo a when he's Deus. obeying to God. Ande em obediência a Deus. Be obeying to God. Submeta-se ao Senhor. Always walk in God's E o que falarem laws. de você, So whatever people speak about os que you, tentarem descredibilizar você, the ones who try to make you unbelieved, os que tentarem desmoralizar the você, ones who try to take out your authority porque você obedece ao Pai, because you obey to God, fica tranquilo, irmão. relax, Fica tranquilo, que o Senhor resolve isso para because você. God resolved this for you. Deixa falar o que quiserem, Let him speak whatever mas they obedeça a want, Deus, but obey to God. porque não perca a sua But autoridade. don't lose your authority. É todas essas coisas que eu estou falando All aqui. those things that I have spoken about E here, poderia falar mais and I ainda, could speak né? more O here. problema é que o tempo não The permite. problem is that we have Olha quanta a coisa, lack of time. olha quanta coisa tem Look para how falar para many você times I aqui. have to speak yet. Mas não dá para falar porque o tempo não permite. We cannot talk but we cannot speak everything here because we don't have time enough. E o meu objetivo com esses estudos, And my purpose with these studies, o que Deus colocou no meu coração, God has put it in my heart, o que o meu Pai depositou no meu espírito, what God has put it in my é spirit, para ministrar a palavra. is to minister the Ele word. se alimenta o meu He povo. said, fed my people. Não alimente com as suas Don't ideias, fed with your com as ideas, suas opiniões, with your opinions, com a doutrina da sua igreja. with your doctrines of the Use a church. minha palavra. Use my word. Pegue a minha palavra Take my e word alimente o meu and povo. feed my É people. por isso que todo dia That's why every eu day cito versículos. I recite verses. Eu mostro exemplo na Bíblia. I show examples in the Eu Bible. vou dizer o que vai acontecer. I'm telling what's going to happen. E nós estaremos aqui, And irmãos, we're going to be here esperando o dia que eu falei, waiting for the day that I spoke quando ele about. voltará montado no cavalo When he branco, comes back in a white horse, com seus exércitos with atrás, his armies on his e vai side. resolver And is going to resolve definitivamente definitely o problema da the autoridade problem of the authority que a igreja that perdeu. the church had lost. E seremos And we're restaurados. going to be fixed. E aí as trevas Then the vão darkness nos obedecer o tempo are going to todo, obey us porque não poderão mais nos alcançar. because they cannot reach us anymore. Infelizmente o tempo acabou. Unhappily our time is out here. Tinha muita today. coisa para falar ainda, irmão. I have a lot of things to speak Mas não tem here problema. yet, but there's no problem. Eu creio que esta I semana believe that this week já estarei liberando a primeira I'm apostila going to finish the first da book autoridade ainda. of authority. O Cláudio está me ajudando a fazer as My outras. friend Claudio is helping me to make Está me the ajudando a others. copiar. He's helping me to make the copies. Eu espero em poucos dias, And I hope that in a few 2, 3 days, semanas, 2 or 3 weeks, vocês estarem com as 3 apostilas na you mão. can have the 3 books in your hands Da unidade, of the unity, da honra of the honor, e da autoridade. and of the authority. E sexta-feira, se Deus And quiser, Thursday, if God's allowed, vai começar o fundamento de governo, we're going to start the foundations of the para government que você aprenda for you can learn que nós fomos colocados nessa terra that you will be put on this earth para governá-la, to rule it, para sujeitá-la, to rule it, para completely, dominá-la, to domine it, para produzir frutos, to make fruits, para fazer disso aqui to make this o lugar da morada de the Deus. place of God's Que nós living. vamos conseguir. And we're going to do Em it. nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Glory to God. Mais uma vez eu pergunto a vocês. One more time I ask you, Domingo nós teremos problema com o horário de 10 horas da manhã. Sunday we're going to have a little problem with the horario of 10 a.m. Então nós vamos passar esse próximo domingo para as 5 horas da So we're going tarde. to change our schedule to Sunday at 17 horas. with 5 p.m. É, para ver se vai dar certo. so we can see if this works. Porque as igrejas já estão abrindo Because there are some churches that are already opening. e domingo de manhã as igrejas têm culto. And Sunday by morning people have service. Então as pessoas me pediram para mudar o So horário. some people asked me to change the schedule. Então no próximo domingo So next Sunday será feita às 17 will horas. be the live will be at 5 p.m. E terça, sexta e domingo, 17 horas. and Tuesday, Friday and Sunday at 5 p.m. Amém. Estou vendo aqui das pessoas que entraram aqui. Miriam Fajão entrou. Aleluia. Mara Beatriz, lá do Rio Grande do Sul. Jane Claire, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que essa palavra hoje I hope that this word today tenha mexido com você. has been done something inside of you. Eu quero que você se questione. I want you to ask, Realmente, será que eu estou usando a autoridade am I divina? really using the divine authority? Será que o Espírito Santo está operando na minha vida? Is the Holy Spirit really working in my life? Será que realmente a minha ovelha me vê como autoridade do Does really Senhor? my lamb see me as an authority of Faça essa God? pergunta a você mesmo. Make this ask to yourself E você peça a bênção de Deus. and ask blessed of God. Porque Ele abençoa teu ministério. Because He's going to bless your E ministry. vai mudar tudo que é necessário He's mudar. going to change everything that He needs. E você vai perceber And you're going to realize que Deus vai fazer uma grande obra
obra God is going to make a great work nesse ano de 2020. in this year of 2020. Para que um dia você reconheça So one day you can recognize que 2020 that 2020 será o melhor ano de nossas will be the vidas. best year of our lives. Independente do Covid, No matter what the virus does, independente da quarentena, doesn't matter the quarantine, a bênção não nos the abandonará. blast will not abandon us. Seremos We're abençoados, going to be blessed. apesar de todos os pesares, Even though porque o nosso Deus all is happening, because our God não nos abandonou. will never leave us. Bendito seja o seu nome. Glory to God. Vamos orar, irmãos? Let's pray, my brothers. Aleluia, glória a Deus. Aline e Cristina aqui, parabéns aos dois. Amém, Cristina, Deus abençoe. Capelão Henrique, lá em Portugal, tá firme e forte. Ivo e Carmen também lá em Portugal, no arquipélago dos Açores. João Marcos tá assistindo, aleluia. Ana Lígia, Rafael Cura, aleluia. Eduardo Leizan, ih, para quanta gente nova hoje. Jeremias, Cláudia Souza, Jeremias Arantes, Raquel Ventura, firme e forte. Adelaide, minha pastora Adelaide, lá de Aparecida, ela Adilson, apóstolo Adilson. Graças a Deus, aleluia. Dilza Pereira, Shalom, amém, glória a Deus. Miriam Carvalho, minha irmã de Bangu, aleluia, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém, irmãos. Vamos orar então, Senhor. Let's pray to the Lord now. Senhor nosso Deus, Lord our Christ, oramos a Ti nesta hora, pray for you now. neste momento, Pai querido. On this moment, my dear Eu oro Father, por todos aqueles que nos I assistiram, pray for all the ones who had watched que eles us, sejam ricamente abençoados, so meu they can be Pai, completely blessed, my que Father. Teu Espírito Santo possa tocar no coração Your de cada um, Spirit can touch all their hearts, e o Teu amor continue sendo derramado em nossos and your love corações. continue to be dropped in Pai, our hearts. nesta hora, Pai, on this moment, my eu te Father, peço perdão, meu Pai, I say sorry, my Father. se alguma coisa eu If disse I have said something que não foi do Teu agrado, that you didn't make you happy, perdoa, meu Pai I'm amado, sorry, my Father, my e me Lord. orienta, me ensina And guide me, teach me, a dizer palavras boas say good things, good words que promovam a edificação that can sanctify àqueles que a ouvem. the ones who listen in. E também eu quero nesta tarde, And meu Pai, also, I want on this afternoon entregar a Ti to give it to you toda a honra e toda a all the glória honor and all the glory desta palavra, of this word, porque esta palavra não é minha, Senhor, because this word is not mine. esta palavra é Tua, This word is yours. por isso toda a honra e toda a glória te That's why all pertence, the honor and all the glory belongs to you. não somente a honra da palavra, Not only the honor of the word, mas a honra também da transmissão em inglês, but also the honor of the transmission in English que o Marcos Paulo faz comigo aqui, that Marcus has been doing with me. também pela tradução, Also because of the te damos translation, toda a honra e toda a we glória. give you all the honor and all the Receba, glory. meu Pai, Receive, my essa Lord, oferta que te this faço, offer that I dessa do transmissão, of this transmission, toda a palavra que vem para mim, all the word that has came to me, eu a entrego a Ti, I give it to you, porque és o meu Deus, because you are my és o God, meu Senhor, you are my Lord, é o meu Pai querido, you are my dear e eu sou Father, Teu Filho amado. and I am a beloved Obrigado, Son. meu Pai, Thank you, my Father. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É uma pena que já vou me despedindo. Maria Lúcia, Carol West, Carol assistindo também, glória a Deus, aleluia. Cláudia Souza, aleluia. Silvia Strano, glória a Deus. Maria José Gavião, amém. Ivo Carmen, Ivo lá dos Açores. Ivo e Carmen, graças a Deus, aleluia. Cirineu também. Meus irmãos, ó, um beijo no coração de vocês. Despeça-se. God bless you all. We are sure that God has done a lot of miracles today by this transmission, and we are sure that God will transform and change lives by today. Since today, a lot of miracles are going to happen in a lot of lives today. In the name of Jesus. E até sexta-feira, 17 horas. And until Friday at 4 p.m. Amém. No, I'm sorry, 5 p.m. Direito. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.